tem falado conosco sobre nós aprendermos a discernir a voz do Senhor. Porque a voz do Senhor é a voz que vai dar a diretriz para o nosso caminho. Se nós ouvirmos outras vozes, nós vamos, como diz lá no livro de Provérbios, nos estribar no nosso próprio entendimento. E é tão ruim nós nos estribarmos no nosso próprio entendimento. Porque a Bíblia nos diz que há caminhos para o homem que para os seus olhos parecem bons, mas o final desses caminhos, é perdição. Então é interessante, é necessário nós aprendermos a ouvir a voz do Senhor. E eu queria nessa noite falar sobre isso então. Não ouça o caos. E eu queria trazer um exemplo, já inicialmente está no livro de 1 Reis, capítulo 18, 36. Porque para nós aprendermos a distinguir a voz do Senhor na nossa vida, no nosso coração, em meio a tantas outras vozes, e essas tantas outras vozes são vozes do inimigo na nossa mente, dia após dia, são vozes que nós acabamos absorvendo diante de todas as notícias, tantas coisas. Nós precisamos, no meio de tantas notícias, tantas informações, distinguirmos a voz do Senhor. E há uma forma de nós fazermos isso. É necessário ter comunhão, é necessário ter intimidade com Deus. E aqui o nosso chamado nessa noite é justamente para nós, diante desses exemplos que nós temos aqui, vermos a necessidade de nós aplicarmos a nossa vida cada vez mais em oração e busca ao Senhor. Certo? Então, 1 Reis 18:36 diz assim: No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu és Senhor, és Deus, e que a ti fizestes retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Versículo 40, disse-lhes Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Esse texto aqui nos conta a história do famoso episódio de Elias confrontando os profetas de Baal. Eram 450 profetas de Baal, que haviam sido colocados por ídolos do povo de Israel, a mando de Acabe e da rainha Jezabel. Então, 3 anos e meio antes desse evento, Elias havia orado ao Senhor. E por um decreto de Deus através do profeta Elias, em direção a Acabe e a Jezabel, simplesmente parou de chover sobre a face da terra. E ali se iniciou um período de grande fome, de grande seca por toda a terra. 3 anos e meio sem chuva sobre a face da terra. Então, era um período de muita miséria, de muita dificuldade. Imaginem, o povo não conseguia plantar, não conseguia colher, então tinha muita fome. E por que foi feito isso? Porque o povo não estava ouvindo a voz do Senhor. Não estava reconhecendo que Deus os estava conduzindo e abençoando. Então, eles, além de não reconhecer a voz do Senhor, criaram para eles ídolos. Profetas de Baal, que eram um Deus criado pelo homem. E ali eles começaram a cultuar aqueles profetas e cultuar ao Deus Baal através desses profetas, e começaram a seguir o que esses profetas diziam, e o povo começou a entrar numa completa perdição. E a voz do Senhor, através de Elias, que era o profeta, começou a ficar esquecida. Então, Elias orou, e Deus fez com que parasse de chover sobre a face da terra, se mostrando para o povo que ele era poderoso. Quando isso aconteceu, o povo então se dava conta: opa, existe um Deus poderoso aqui.
que está no governo de todas as coisas. Mas logo, o povo olhando a seca, olhando as dificuldades, o povo se esquecia do Senhor e começava a amaldiçoar o próprio Deus e começavam então a prestar culto a outros deuses. Passados 3 anos e meio. Então aqui o contexto, né, o juízo de Deus sobre o povo em função da idolatria que vinha sendo promovida pelo rei Acabe, pela rainha Jezabel, começou 3 anos e meio antes, né, e aquilo vinha culminando e cada vez ficava mais difícil. Então Elias, o povo começou a ir para Elias e dizer, poxa, o que está acontecendo? Então Elias propôs um desafio ao rei Acabe e a Jezabel, para que então o Deus dele, que é o Deus de Israel, né, confrontasse os profetas de Baal. E ali então Deus, na hora da oferta, como o texto que nós começamos a ler, na hora da oferta de manjares, porque lá nos ritos do Antigo Testamento existiam várias ofertas, e a oferta de manjares era a oferta que era oferecida no período da tarde. E eles ofereciam geralmente não sacrifício de animais, eram cereais, eram outros tipos de ofertas, e não a de carne e de animais. E ali naquele sacrifício, então, Deus ora para que, quando o sacrifício estivesse pronto, o fogo que fosse consumir aquele sacrifício fosse algo vindo do céu. E Deus, então, nesse texto que nós lemos, né, honrou aquilo que Elias havia dito, e no versículo 38 diz, caiu o fogo do céu e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava na valeta, que estavam em torno de onde o sacrifício tinha sido colocado. Então, o povo, vendo isso, disse, caiu com o rosto em terra e disse, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Através desse ato, o povo lembrou que existia um Deus de Israel. Então, o que Elias disse para Acabe, que era o rei? Sobe, agora sobe, come e bebe. Mas era um período de fome. E Elias estava falando aquilo, porque o que ele disse a seguir? Sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Imagina, 3 anos e meio não chovia na face da terra. Elias então invoca o nome do Senhor, o Senhor queima o holocausto, e ele então diz para Acabe, vai, come. Os profetas de Baal são derrotados no vale de Quizon, e Elias diz para o rei Acabe e para Jezabel, agora vai, sobe, come, porque já se ouve um barulho de abundante chuva. Elias sabia que Deus iria honrar. E através desse ato, através do profeta Elias, Deus então começa a trazer chuva de novo sobre a face da terra. Né? Vocês conhecem aquele texto, né? Lá se vê uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. É um grande sinal de que a chuva vai vir. Só que aqui, eu queria não falar sobre a história literalmente em si, mas sobre a vida de Elias. Porque Elias, nesse momento, ele com ele mesmo, ele não estava bem. Eram 3 anos de chuva. E ele, se nós lermos todo o contexto, nós vamos ver que Elias ele não estava numa condição de ajudar a outras pessoas. E às vezes nós estamos assim. Precisamos ajudar outras pessoas, mesmo nós não estando em condição de ajudar outras pessoas. Às vezes nós estamos com um problema na família. Às vezes nós estamos em pedaços. Às vezes a nossa vida está em terra seca, como aquela terra estava. Nós estamos com fome, nós estamos com sede, nós estamos sem capacidade de produzir. Era assim que Elias estava. E mesmo assim Deus honrou o profeta. Então nós temos que olhar e ver que aqui, o que isso tem a ver com nós ouvirmos a voz do Senhor? No Antigo Testamento, o profeta, ele era a voz do Senhor para o povo. Então Deus não falava diretamente com o povo, Deus falava com o profeta, e o profeta era a voz de Deus para o povo. Então tudo que o profeta falava, o povo acatava. Hoje, no Novo Testamento, nós não precisamos mais das ofertas de manjares, dos sacrifícios de animais, porque um sacrifício perfeito foi entregue, que é o de Jesus Cristo. E com isso, o acesso à presença de Deus não se dá mais através do profeta, mas nós temos acesso à presença de Deus. Só que muitas vezes nós queremos não acessar Deus diretamente como nós podemos, nós queremos pegar esse caminho, né,
terceirizar a via para que nós possamos ouvir a voz do Senhor. Mas nós temos acesso direto à presença de Deus. Para isso nós temos que ter um pouco de disciplina na nossa vida em relação a como nós devemos buscar ao Senhor. E eu, nesse texto aqui de Elias, eu grifei aqui alguns pontos nesse texto. E o primeiro, versículo 36, Elias disse assim: fique sabido hoje que há um Deus em Israel. Antes mesmo de Deus enviar o fogo, o holocausto para queimar o sacrifício, Elias agiu em fé, montou o holocausto, desafiou os profetas de Baal, porque ele sabia que Deus ia honrar a ele. Então, num ato de fé, ele fez isso. E ele disse: fique sabido que hoje há um Deus em Israel. Fique sabido. Isso nos mostra que Elias, em primeiro lugar, ele tinha um posicionamento. Nós podemos usar essas mesmas palavras hoje. Fique sabido na minha família que eu sou do Senhor Jesus. Fique sabido hoje no meu trabalho, na minha comunidade, para as pessoas que se achegam a mim, que nós servimos ao Senhor. É um posicionamento que nós temos que ter. De reconhecimento do Senhor. Olha que interessante isso. Lá, Jesus fala o seguinte, que aqueles que não me reconhecerem, eu também não vou reconhecer lá diante do Pai. Então nós temos que ter um ato de reconhecimento e de posicionamento de quem nós somos. Certo? Nós temos que refletir a luz do Senhor. Deixar claro. Isso não é dizendo, eu sou crente, sou da igreja tal. Não. É nós agirmos com testemunho, termos um posicionamento com princípios bíblicos, cristãos, que honrem ao Senhor. Então, fique sabido que há um Deus em Israel. É o nosso posicionamento. Fique sabido quem nós somos hoje diante do povo, diante de uma sociedade corrompida. O segundo ponto é o que ele disse para Acabe, que também mostra uma confiança em Deus, resultado de intimidade. Tá certo que ele era o profeta escolhido por Deus para ser a voz de Deus para o povo, então era natural que Deus falasse através dele. Então ele ouvia a voz do Senhor. Ele ouvia a voz do Senhor. Mas a atitude dele de confiar que o Senhor faria é algo que nós temos que admirar demais. Quando ele disse para Acabe, sobe, come e bebe, ele está dizendo, olha, já vai vir chuva. Acabou o tempo da fome, acabou o tempo da seca. Mas se olhava para o céu e não se via nada. Não se via. Depois, lá no versículo seguinte, ele diz que se formava uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Mas quando Acabe olhou, o céu não estava, o céu estava brilhando, o sol estava estalando. E ele precisou, então, agir em fé. E no versículo 42, diz assim, queridos: subiu Acabe a comer e beber. Então o rei acatou aquilo que Elias tinha dito. Elias, porém, subiu no monte do Carmelo, no cume do monte Carmelo, e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Olha que interessante. O que Elias foi fazer? O que Elias foi fazer no alto do monte Carmelo? Se prostrando e botando o rosto entre os joelhos. Certamente ele foi orar. Certamente ele foi buscar a face do Senhor. Aqui é um outro ponto, muito importante. E nós precisamos entender para discernirmos a voz do Senhor. Elias agiu em fé, mandou o rei subir, preparou o holocausto, mas Elias foi depois para o Monte do Carmelo, e aqui nesse ato de se prostrar, nós temos tantas lições. O primeiro ato de se prostrar ao Senhor significa que eu estou reconhecendo Ele como meu rei, e eu estou me prostrando em humildade, em reverência ao meu Senhor. Qual foi a última vez que nós, ou se é que nós já nos prostramos diante de Deus? Não, mas eu oro deitado na minha cama. Não, gente, nós podemos orar de joelhos no nosso Senhor, clamar a Ele. Então, Elias se prostrou, e esse ato de colocar o seu rosto, a Bíblia fala que ele colocou o rosto entre os seus joelhos, significa que ele não queria interferência externa nenhuma. Era ele e Deus. Era ele e Deus. Então, para nós ouvirmos a voz do Senhor,
Tá bem que hoje nós, como Elias, nós nos posicionamos. Olha, eu sou uma pessoa convicta da minha fé, do meu Deus, de quem eu sirvo. Tá certo. Segundo ponto, eu sou uma pessoa que age em fé. Né? Sobe, desce e come, eu ajo em fé. Não, vai dar tudo certo. Eu declaro pela fé, porque a fé fala. Eu falo, eu não estou vendo. A fé é a certeza das coisas que se espera, a convicção de fatos que eu ainda não estou vendo. Eu estou curado? Eu estou onde Deus um dia me disse que eu estaria? Não, ainda não. A minha família foi toda transformada pelo Senhor? Ainda não. Mas eu declaro. A minha fé vai dizer, em nome de Jesus, eu vejo minha família abençoada, curada. E eu declaro isso para a glória de Deus. Nós declaramos em fé. Se nós não declararmos em fé, nós vamos dizer o contrário. Esse não tem jeito, vai ser assim. Nós temos que declarar em fé. Então, tá bem que nós somos posicionados, tá bem que nós declaramos em fé, mas tem um outro ponto, que é o que vai regar todas essas coisas, que é uma vida de oração, de entrega ao Senhor. Assim como Elias fez. Se prostrou com o rosto em terra, abafou as vozes externas e toda a interferência. E aqui, fazendo uma analogia, a nossa vida. Quantas interferências nós temos? Distrações que Elias certamente não tinha naquela época. Fake news. Tantas coisas que nos distraem. Olha só, é algo tão simples, gente. Para nós como cristãos, orarmos e buscarmos ao Senhor, temos acesso livre à sua presença, mas convenham, é algo tão difícil de nós implementarmos como disciplina na nossa vida. Mas esse é o eixo motriz, é o fator gerador, é a partir daí que a nossa vida vai avançar e vai se desenrolar. Ou não. É buscarmos a face do Senhor para aprendermos a ouvir a sua voz. Amém? Então Elias se encurvou. E eu me lembrei de um exemplo aqui, só um exemplo a respeito disso. Quando o apóstolo João estava na ilha de Patmos recebendo a revelação de Deus a respeito do tempo do fim, né, o livro do Apocalipse, os 3 primeiros capítulos de Apocalipse nos falam das cartas às igrejas, né? Eram 7 igrejas do Apocalipse. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia. Eram as cartas às igrejas. Todas as cartas no final, ele diz assim, aquele que tem ouvidos, ouça. O que o Espírito diz à igreja. Então o Espírito está falando. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, ouvirmos a voz do Senhor. Nós vimos com Elias, posicionamento, fé, e nós vimos entrega, busca e oração. Um outro exemplo que eu gosto muito, e antes de falar desse exemplo, um detalhe ainda último na vida de Elias. Elias disse, já se ouve barulho de abundante chuva. Eu imagino que Elias, por dentro, ele estava com uma tempestade abundante. Porque ele sabia o que Deus ia fazer. Às vezes nós olhamos as circunstâncias, e olhem só, quando Elias e o povo, vejam só, Elias era o profeta, ia chover sobre a face da terra, ele sabia o que Deus ia fazer, mas ele precisava fazer com que o povo tivesse a mesma percepção dele. Só que o povo não estava vendo isso. O povo estava vendo o quê? 3 anos e meio de seca, luta, dificuldade, o silêncio do Deus de Israel, novos deuses, Baal, os seus profetas. E eu imagino como Elias estava. Como Elias estava. Mas Deus faz. Amém? Deus faz. 3 anos e meio, existiu uma seca enorme. Talvez na nossa vida nós estejamos vivendo um período de seca que dura mais de tanto tempo. Mas Deus, no momento dele, no momento certo, Ele vai fazer. O que nós precisamos fazer é estarmos ligados com Ele. Precisamos no céu claro e quente vermos sinal de abundante chuva.
Porque se nós, como igreja, perdermos a nossa capacidade de crer naquilo que Deus vai fazer, não há sentido nenhum no evangelho que nós pregamos. Um outro exemplo, então, que eu gosto muito, falando sobre a oração, é Daniel. Lá em Daniel, capítulo 6, versículo 10, diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas ao lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, diga comigo, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Quantas vezes por dia Daniel orava? 3 vezes. Aqui diz que quando ele soube que a carta estava assinada, a escritura, o decreto de Nabucodonosor tinha sido assinado, ele subiu para o seu quarto, abriu a janela que dava em direção a Jerusalém, e orava 3 vezes por dia. 3 vezes por dia. Ele não só orava, ele se colocava de joelhos. Ele jejuava. Quantas coisas Daniel fez? Vamos trazer para a nossa realidade. Quantas vezes por dia a gente ora? E mesmo assim, Daniel orando 3 vezes por dia, ele enfrentou muitas resistências. Porque Daniel orava 3 vezes por dia, e o que aconteceu com ele? Foi lançado numa cova de leões. Ele continuou orando, o que aconteceu? Uma fornalha. Ele foi testado. Mas cá estamos nós falando de Daniel, de tudo que ele recebeu. 3 vezes por dia, prostrado ao Senhor. Irmãos, assim, de forma prática, quando nós nos aplicamos a orar e buscar ao Senhor, a nossa vida, Deus começa a dar a perspectiva dele em relação à nossa vida. Não é que não passe de mágica as coisas vão mudar da noite para o dia, mas nós começamos a olhar com os olhos do Senhor, a entender como Ele entende, a ver como Ele vê. E a nossa perspectiva muda em relação àquilo que nós estamos vivendo, porque nos leva para perto do Senhor. Agora, se nós oramos, depois de passar 1, 2, 3 dias sem orar, a coisa começa a ficar difícil, aí a gente vai orar de novo, então a gente volta para a fase 1, a gente não consegue pular para a fase 2. A gente precisa, e isso requer disciplina, orarmos ao Senhor. Buscarmos ao Senhor. Daniel tem um versículo que eu gosto muito, seguindo aqui, a Bíblia fala que Daniel, ele recebeu uma visão do Senhor durante a noite e ele foi orar para saber por que aquela visão estava causando tanto transtorno na vida dele. E o que a Bíblia diz? Que ele não recebeu resposta nenhuma de oração. Então ele jejuou por 21 dias. No final, no 21º dia, o anjo apareceu para ele e deu a resposta, dizendo: Daniel, presta atenção. Desde o primeiro dia, diga comigo, primeiro dia, que tu aplicou o teu coração a orar ao Senhor, as tuas orações foram ouvidas. Queridos, e depois o anjo explica por que ele não conseguiu trazer a resposta, porque ele ficou travando uma batalha com o príncipe da Pérsia, que era um principado, um demônio mais forte que ele. E depois, então, Deus enviou um anjo mais forte que peleou com o principado e liberou ele para que ele entregasse a mensagem a Daniel. Então nós não sabemos o que Deus está fazendo, mas nós sabemos que Ele está fazendo. Isso para nós basta. Isso para nós basta. Eu não sei agora, eu sei que eu estou orando e colocando diante do Senhor, porque a Bíblia diz que a oração da fé salvará o enfermo. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito nos seus efeitos. Eu sei disso. Eu oro declarando isso, intercedendo e colocando diante do Senhor. Agora, o que está acontecendo no reino espiritual, eu não sei. Eu sei que Deus está travando batalhas em meu favor. E no momento certo a resposta vai chegar. O que eu não posso fazer é parar de orar. Se eu não colocar lenha na fogueira, o fogo vai se apagando. Nós temos que continuar alimentando. Daniel orava 3 vezes por dia.
Elias se curvava e se prostrava diante do Senhor. E tem tantos outros exemplos desses homens que nós precisamos olhar. A disciplina de oração deles. Foi fácil? Claro que não foi fácil. Foi fácil para Daniel não se contaminar com as iguarias do rei? Imagina só um banquete todo dia. E ele, num jejum, numa dieta disciplinada. Então nós vemos aqui fidelidade, prioridade, dependência de Deus. E tem tantas outras coisas que nós poderíamos falar, irmãos. Judas, capítulo 1, versículo 3, diz assim, para nós irmos finalizando: amados, quando eu empregava diligência em escrever a vocês acerca da nossa salvação, foi que me senti obrigado a corresponder convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez foi entregue a todos os santos. Judas, um capítulo só na Bíblia, no versículo 3, ele diz: quando eu estava escrevendo sobre a nossa comum salvação, eu me senti impelido por Deus a exortar vocês para que vocês batalhem pela fé que Deus outorgou a vocês. Batalhar pela fé. Nós precisamos batalhar pela nossa fé, pela nossa vida, pela vida do nosso cônjuge, pela vida da nossa família, pelos projetos que Deus depositou nas nossas mãos. Regar com muita ação de graça, orar, interceder, crer, agir em fé, para que nós vejamos os resultados. Lembre-se, Daniel orando 3 vezes por dia, ele obteve resultado, mas ele passou por muitas lutas. Não é a gente orando 1 vez por dia, 3 vezes por semana. E quando as coisas estão difíceis, nós estamos orando e continuam difíceis. Lembre-se que quando o inimigo não está preocupado com quem não tem comprometimento com Deus. Às vezes a gente olha, né? Tem gente lá no mundo que não faz nada, não vai na igreja, não ora, está sempre em paz, está bem. Aí eu que vou na igreja, que era para estar lá, estou cheio de problema. O diabo está preocupado com quem ele ainda não tem. E não vai ter. Porque isso nos fala não de algo terreno, mas nos fala de algo espiritual. Nos fala de vida eterna. O pastor, o evangelista Reinhard Bonnke, faleceu há uns anos agora, um dos maiores evangelistas de toda a história. O lema dele era o seguinte, era saqueando o inferno para povoar os céus. Saquear o inferno para povoar o céu. Então, se nós estamos com o nosso ingresso comprado, o diabo está querendo roubar. E a gente precisa se manter firme.